Beleza, minha gente? Vamos lá para a resolução de mais uma questão. Veste Unicamp 2017. Olha só o que ele fala para nós. A microfluídica é uma área de pesquisas que trabalha com a manipulação precisa de líquidos em canais com dimensões submilimétricas, chamados de microcanais, possibilitando o desenvolvimento de sistemas miniaturizados de análises químicas e biológicas. Considere que uma seringa com um êmbolo cilíndrico de diâmetro 4 milímetros seja usada para injetar um líquido em um microcanal cilíndrico de diâmetro 500 micrômetros. Então, o diâmetro do êmbolo é 4 milímetros e o diâmetro do caninho da seringa é 500 micrômetros. Se o êmbolo for movido com uma velocidade de 4 metros por segundo, qual é a velocidade do líquido no microcanal? Interessante essa questão. Então, o êmbolo vai ser movido a 4 milímetros por segundo. Qual é a velocidade do líquido no canal? Tá? Então, observe uma coisa. Diâmetro é igual a 4 milímetros. Diâmetro Dzão. Aí ele fala que o diâmetro Dzinho menor é 500 micrômetros. Tem que dar um jeito de equacionar essa diferença aí, tá? De unidade. A velocidade do diâmetro maior é 4 milímetros por segundo, tá? E a velocidade do líquido no tubo de 500, é o que ele quer saber. Como é que nós vamos responder isso? Observe uma coisa. A primeira coisa é, o volume que sai de um tubo entra no outro. Primeira coisa é, se sai 1 ml de um tubo, entra 1 ml no outro. Tudo bem? Então, o volume que sai de um é igual ao volume que entra no outro. Ou, a variação de volume de um é igual à variação do volume no outro. Então, o volume que sai do tubo maior é igual ao volume que entra no tubo de menor diâmetro. Então, olha só que interessante. O que eu posso pensar? Eu posso pensar o seguinte. X é o deslocamento do êmbolo maior. Y, o deslocamento do êmbolo menor. Tá? Então, olha só que legal. O que é o volume? É área vezes o comprimento, tá bem? Então, olha só, π vezes Rzão ao quadrado, tá? Π vezes Rzão ao quadrado, vezes x, que seria o deslocamento do maior, seria o deslocamento do Rzão, igual a π vezes Rzinho ao quadrado vezes y, onde y seria o deslocamento do líquido dentro do outro tubo, tá bem? Então, olha só que interessante. Eu posso cortar o π com π, né? E eu posso fazer o seguinte, vai ficar dessa forma. Rzão ao quadrado vezes x é igual a Rzinho ao quadrado vezes y. Repara que a gente tem o diâmetro Dzão 4, o raio seria 2, e o diâmetro Dzinho, que estava 500 micrômetros, micro é 10 a menos 6. 500 vezes 10 a menos 6. Só que como está tudo em milímetros, em vez de botar em metros, eu vou passar isso aqui para milímetro. Milímetro é 10 a menos 3 metros. Então, vai ficar 500 vezes 10 a menos 6 metros, vai dar 0,5 vezes 10 a menos 3 metros, que é a mesma coisa que 0,5 milímetros. Né? Então, o que eu fiz aqui? Ó? Eu andei com a casa para lá, 3 casas, então 500 virou 0,5. E se eu diminuir aqui 3, eu aumentei 3 aqui. Aumentei 3, ficou 10 a menos 3. E 10 a menos 3 é o mili. 0,5
milímetro, tá bem? Então agora eu posso misturar Dzinho 0,5 milímetros, Dzão 4 milímetros. Tudo bem. Então repara, pessoal, repara uma coisa. Se eu pegar o x e dividir pelo tempo, se eu pegar a distância e dividir pelo tempo, eu acho a velocidade. Se eu pegar o y e dividir pelo tempo, eu acho também a velocidade. Então, olha só que interessante. Eu posso trocar Rzão ao quadrado dividido pela velocidade do êmbolo maior, desculpa, Rzão ao quadrado multiplicado pela velocidade do êmbolo maior é igual a Rzinho ao quadrado multiplicado pela velocidade do êmbolo no fluido, no caninho mais fino, no cilindro mais fino, tá? Então, eu vou ficar com isso, ó, Rzão ao quadrado vezes V, Rzinho ao quadrado vezes Vzinho. E aí, pessoal, eu consigo substituir, porque se o diâmetro era 4, o Rzão era 2. Se o Dzinho era 0,5, aqui vai dar 0,25, tá? E aí eu posso fazer essa conta e eu vou chegar à resposta de que a velocidade é 256 milímetros por segundo. Repara, pessoal, que é uma questão que, mas essa fórmula não existe para a gente na física. Não, mas a grande sacada era a partir disso, que a variação de volume em um tubo tem que ser igual à variação de volume no outro tubo. Por quê? Porque o líquido que saiu de um entrou no outro. E aí você equacionando isso, a gente chega de fato nessa equaçãozinha que está aqui, tá bom? Com isso, alternativa à letra A, pessoal, alternativa correta e uma questão que faz a gente pensar um pouquinho. Beleza? Valeu e até a próxima!